Fala galera, tranquilo, beleza? Felipe Robledo aqui para mais uma questão da Prova Azul 2017, falando sobre Oriente Médio, mais especificamente sobre Palestina, certo? Então, vem comigo para mais uma questão aqui no canal. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas, ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Beleza, e aí o que o Enem quer que você responda? Vamos lá, olha só. A mencionada resolução da ONU referendou o ou a. Letra A, delimitação institucional das fronteiras territoriais. Letra B, aumento da qualidade de vida da população local. Letra C, implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Letra D, apoio da comunidade internacional à demanda nacional. E letra E, equiparação da condição política com os demais países. Beleza? Vamos lá. A questão ela fala pra gente ali da questão da Palestina, certo? Ali da questão do Estado da Palestina. Só que pra gente poder entender isso, tá? A gente volta, mas volta com vontade no tempo. Lá pra história antiga. Por quê? Essa região, certo? Onde hoje você tem ali Israel e essa Palestina, ela num primeiro momento, pra gente em história, ela vai ser ocupada por esses hebreus, certo? Que daram o povo judaico ali, na questão de quando eles estão fugindo do chamado cativeiro da Babilônia, certo? Aquela ideia ali que você vê da peregrinação de Moisés em relação à chamada Terra Santa. Ao longo do tempo, certo? Ainda nessa história antiga, essa região ela passa a ser ocupada pelos romanos, o que vai dar origem à chamada diáspora judaica, certo? Ou seja, a dispersão de grande parte desses judeus pelo mundo, fugindo ali da ideia da perseguição romana. E aí, você vai acabar então mantendo aquele território sob controle romano, o que automaticamente ao longo da história vai colocando novos habitantes ali na região, os palestinos. Vamos dar um salto histórico de alguns séculos e chegar ao século XIX, certo? Onde aquela região ali, ela é dominada pelos ingleses naquela lógica imperialista. É nesse século XIX também que a gente tem o surgimento de um movimento chamado de movimento sionista, que defendia ali o retorno dos judeus a essa terra prometida para eles, certo? E aí, obviamente, eles vão defender esse retorno, só que eu tenho gente já lá, o tal dos palestinos. Bem, em 1917, então, a Inglaterra assina a chamada Declaração de Balfour, que, a grosso modo, permite o retorno desses judeus a essa terra. Temos ali algumas rusgas já entre esses judeus retornando e os palestinos que lá habitam. Vamos saltar mais alguns anos ali. 39 e 1945, Segunda Guerra Mundial, certo? Ao final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, esta ONU, que está aqui na questão, certo? Ela vai, em 1947, propor a criação de dois estados daquela região. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Porém, qual é o grande problema aqui? Eu tenho habitando aquela região 2/3 de uma população palestina. Porém, o território proposto da ONU para esses dois estados dizia que, na verdade, a Palestina ficaria com algo em torno de 43% do território. Ou seja, eu teria 2/3 da população habitando 43% do território, certo? Obviamente, os palestinos não aceitam. E aí, Jerusalém ficaria ali como território internacional, berço importante para suas três grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, na ordem que eles surgem, beleza? Pois bem, vamos lá. Então você tem aí, nessa fase de 47, essa proposta da ONU, que não vai dar muito certo, até que um ano depois, 1948, Ben-Gurion vai criar o Estado de Israel. E aí, vamos entrar nesse momento na ideia dos nossos grandes conflitos árabes israelenses, que pra gente em prova são 4. A Guerra de Independência, certo? Já ali em 48. A Guerra do Suez, em 1956, muito importante na sua prova por conta da figura de um cara chamado Nasser e uma defesa de um pan-arabismo, de um socialismo
árabe, de uma ideia de nacionalizar o canal do Suez, que era explorado por países como, por exemplo, a Inglaterra. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias. E em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Uma que cai muito pra gente em prova, uma vez que a derrota da Liga Árabe na Guerra do Yom Kippur leva com que esses países árabes, membros da chamada OPEP, lembra, nem todo país da OPEP é árabe, vão determinar o boicote ao barril do petróleo, gerando a chamada crise do petróleo, que cai muito na nossa prova de história, muito ali por conta da relação que isso vai ter com o período histórico brasileiro chamado de Milagre Brasileiro, certo? De 70 a 73, no governo do Médici, beleza? E aí, automaticamente, essa crise do petróleo vai levar ao esgotamento do Milagre Brasileiro, uma vez que ele era baseado ali em entrada de capital estrangeiro. O capitalismo vai sofrer uma crise enorme por conta dessa crise. O que é interessante pra gente, tá? Israel vence as 4 guerras. Guarda isso pra você. Ele vai anexando territórios. Isso vai aumentando ali a rusga entre Israel e os seus vizinhos árabes, ok? Beleza. Só a questão tá falando pra gente, basicamente, da Palestina. E aí, pra Palestina, tá? Especificamente a Palestina, o que interessa muito pra gente em prova, e aí vamos ser práticos, é quando você tem ali, por exemplo, na década de 1960, para ser mais exato ali, em 1964, a criação da chamada Organização para a Libertação da Palestina, sob a liderança de um cara chamado Yasser Arafat, certo? Um grande movimento contrário à existência de Israel, certo? Que em alguns momentos ali vai se utilizar de táticas de violência contra Israel. Na década de 80, certo? Vai surgir dentro dessa Palestina um grande movimento conhecido como Intifada, uma resistência civil da população palestina com paus e pedras contra a ocupação de Israel, certo? Não vai dar muito certo, uma vez que é uma ideia tipo Davi contra Golias. De um lado, palestinos com pau e pedras, do outro lado, o exército de Israel, certo? Então, não funciona. Saltando para a década de 90, para ser mais exato, 1993 e 1995, nós vamos ter os chamados Acordos de Oslo, que pra gente, de maneira geral, tá ali representado por 3 caras, certo? Do lado da Palestina, o Yasser Arafat, respondendo ali pela OLP, ou agora a ANP, Autoridade Nacional Palestina, certo? Do lado israelense, a figura de Yitzhak Rabin, e mediando esse conflito, o presidente dos Estados Unidos de então, Bill Clinton. De maneira geral, os 2 acordos de Oslo determinam que os palestinos, Yasser Arafat, a OLP/ANP, reconhece a existência do Estado de Israel e abre mão do uso de violência contra Israel. Em contrapartida, Israel reconhece a Autoridade Nacional Palestina, reconhece Yasser Arafat como o cara ali que vai dialogar sobre essa ideia da existência dos 2 locais, além de resolver as questões dos assentamentos na Cisjordânia, certo? Bem, qual é o grande problema? Yitzhak Rabin vai ser assassinado por um fundamentalista judeu, o que vai provar para você, provar pra gente, que na verdade eu tenho a ideia da violência de ambos os lados do conflito, dessa resolução entre palestinos e israelenses, certo? Então você tem esse problema grande com a fronteira, que é o problema atual. Por exemplo, quando a gente falar, já nos anos 2000, da criação do Muro da Cisjordânia, ou Muro de Israel, no qual, para os defensores do muro, certo? Para os que defendem a construção do muro, beleza? Esse muro teria a ideia, ou melhor, ele diminuiria a violência contra a população judaica da região. Esse é o argumento de quem defende. Os detratores, os contrários ao Muro da Cisjordânia, dizem o seguinte: isso é mais uma tentativa de Israel que, com a construção do muro, acabou tomando territórios ricos em recursos hídricos da região e, ao mesmo tempo, explorando toda uma mão de obra palestina que vai ficar cercada, isolada ali pelo muro. Então é uma discussão que não está muito próxima de acabar, mas é o tal do Muro da Cisjordânia, ou Muro de Israel. Para botar lenha nessa fogueira, você já teve o grande problema ali do presidente norte-americano de então, o Donald Trump, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, ele ainda é presidente norte-americano, de reconhecer ali Jerusalém como capital de Israel, que aí gera um outro problema enorme, beleza? Mas a questão não está falando muito disso, mas eu só aproveitei para dar uma revisada na parada e poder a gente entender um pouquinho desse Oriente Médio, pelo menos no que diz respeito à Palestina, e de forma rápida, de alguns elementos que você pode saber para a sua prova. O que o Enem quer de verdade é o seguinte:
a resolução da ONU referenda o quê? E aí, para isso, como sempre, vamos ao texto. Olha só, o texto fala pra gente que palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão, beleza, e telas montadas ao ar livre ali em Ramallah, na Cisjordânia. Para quê? Para acompanhar o tal do voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro, certo? Da tal da ONU, ok? Beleza. E aí, vamos lá. Ele vai dizer para você que o objetivo é esperar o nascimento ao menos formal de um Estado palestino. E aí, vamos para o que me interessa também no texto. Olha só. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram às praças da cidade com bandeiras palestinas, certo? Soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Então, olha só, vamos lá. Já vimos, então, que a resolução da ONU determina a criação do Estado palestino não observador, melhor, observador, porém não membro da ONU, ok? Beleza, vamos lá. Então, na letra A, fala pra gente de delimitação institucional das fronteiras territoriais. Não é isso que o texto está dizendo, certo? Ele está tratando ali de fronteiras, que é uma coisa longe de ser resolvida, infelizmente, até hoje. Aumento da qualidade de vida da população local. Nada no texto está me dizendo que essa ideia dessa resolução da ONU melhorou a condição de vida dessa população. Então, também não pode saber. Letra C. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Nada me diz isso. Não tem nenhum tratado de paz ali, especificamente palestinos e israelenses. Letra D. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Beleza, é essa a questão. A resposta é exatamente a letra D. E aí, vamos lá, presta atenção, cara. O texto te deu a resposta. Porque ele fala para você no início que os palestinos se agruparam em frente à televisão, certo? Para acompanhar a resolução da ONU, que a ONU reconhece, a ONU aprova ali Palestina como Estado observador, embora não membro, e por conta disso, automaticamente, centenas de pessoas palestinas foram para a rua comemorar. Então você tem uma comunidade internacional, a ONU, que representa essa comunidade internacional, aceitando, acatando essa demanda nacional desses palestinos em terem de alguma forma o seu Estado reconhecido. Tem que ser a letra D. E a letra E fala de equiparação da condição política com os demais países. Não. É um Estado observador, não membro. Ele fala aqui para você também, aqui, ó, ela foi aprovada com 138 dos 193 votos da Assembleia Geral, certo? Ou seja, você também não tem muito menos uma ideia de uma votação que ela é 100%, certo? Não é por aí. Mas você reconhece, então, esse Estado palestino, ou seja, essa demanda nacional é acatada por uma organização internacional. Beleza? Mais uma questão resolvida. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado no seu estudo. Um beijo e até o próximo vídeo.